Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Momento Jurídico, que é aquele momento onde a doutora Maria Silésia Pereira hoje vai nos trazer mais informações, desta vez sobre aposentadoria para empregados domésticos. E nós vamos saber quais são os requisitos atuais, porque as leis andaram mudando, muita coisa mudou, e eu já vou dizendo para a doutora Silésia que os leigos eu acho que não sabem de nada, o que é, o que não é, o que mudou, não mudou. A gente está precisando aí de uma assessoria especializada. Tudo bem? Tudo bem, doutora. Bom estar aqui de novo para conversar com a senhora a respeito de benefício previdenciário. A senhora falou no que mudou, não mudou, a aposentadoria ainda não mudou. Claro, muda toda hora, mas agora, nos últimos tempos, não mudou ainda, mas a gente tem uma reforma em vista aí, que provavelmente será aprovada. Reforma para a aposentadoria agora, porque o que mudou, então, foi aquela outra questão de horários e fundo de garantia. Isso continua, ficou essas mudanças anteriores que expandiam um pouco mais os direitos para o empregado doméstico continuam prevalecendo. Sim, a mudança que a senhora se refere, que estende os direitos do empregado doméstico, é uma mudança no direito do trabalho e que continua vigendo. Aquelas mudanças que aconteceram estão em plena vigência. E a aposentadoria ainda não mudou. Eu não sei se a nova reforma vai mudar ou não, porque ninguém sabe direito o que vai ser aprovado, mas eu acredito que, antes do final do ano, a gente já tenha uma ideia do que será aprovado ou não na aposentadoria, tanto para empregado como para todos os trabalhadores. Então, com relação à empregada doméstica, ainda vige os requisitos seguintes. Se for mulher, precisa 60 anos de idade e 15 anos, no mínimo 15 anos de contribuição. E, se for homem, precisa de 65 anos de idade e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Isso continua igual e vai prevalecer assim até a mudança a nova Previdência, como estão chamando. E talvez nem mude, não se sabe o que vai mudar. Talvez, nesse particular, nem mude. Pois é, doutora Silésia, então, pelo que eu vejo, até está melhor, né, para os empregados domésticos a questão da aposentadoria, porque é um tempo menor de contribuição, são 15 anos, e os outros, as outras funções, profissões, né, são um tempo bem maior de contribuição, não é? Então, é algo bem positivo, né, eu creio. Existe algum motivo para essa diferença? Não, eu não acredito que haja nenhum motivo para essa diferença, até porque essa lei para a aposentadoria da doméstica é igual à aposentadoria por idade de qualquer trabalhador. Por enquanto, o trabalhador, para aposentadoria por idade, precisa exatamente desses mesmos requisitos. 60 anos de idade, se for mulher, e 15 de contribuição, e 65 para homem e 15 de contribuição. Isso seria aposentadoria por idade. E, com relação às domésticas, precisa de alguns outros documentos que têm que ser levados juntos. Como todo o segurado que quer se aposentar tem uma série de documentos para serem levados, carteira de trabalho, carnês de INSS, essas coisas todas assim. E é uma aposentadoria que deveria ser relativamente fácil de se fazer, mas, muitas vezes, o INSS não dá o benefício. Quando é que ele não dá o benefício? E não são raros os casos que isso acontece. Às vezes, a pessoa tem a assinatura na carteira de trabalho, mas o empregador não fez o recolhimento das contribuições. E a empregada doméstica, muitas vezes, nem sabe disso. Ela pensa que foi feito o recolhimento, mas não foi. E aí, esse empregador que não recolheu, ele não deveria ir lá e fazer o recolhimento atualizado, inclusive, porque é uma obrigação por lei, não é? Com certeza, é uma obrigação do empregador. Então, se ainda existe a possibilidade de contatar com esse empregador, pode-se pedir para que ele vá lá e faça a regularização dos pagamentos. Pedir, mas não quer dizer que ele tem a obrigação, ou o advogado pode entrar com um requerimento para que ele faça esse acerto? Ele tem a obrigação de fazer.
O problema nem sempre é o fato dele ter ou não ter obrigação. O problema é que, muitas vezes, são de anos de trabalho e o empregador não existe mais, se mudou, não se sabe o endereço, até faleceu. São casos que podem acontecer. Outra coisa que acontece também nas carteiras das empregadas domésticas, dos empregados domésticos, é, às vezes, os contratos fora de ordem, porque o empregador nem sempre ele toma os devidos cuidados e, na hora de assinar a carteira, às vezes, ele pula uma ou duas folhas da carteira. Isso já aconteceu comigo, com uma colaboradora minha, que ela teve 23 anos de trabalho antes, num outro emprego, que a empregadora já estava falecida, e tinha pulado 2 folhas da carteira. Aí, o que eu fiz? Eu pensei, digo, se eu botar lá na frente, vai ser pior, vou botar na primeira folha, né? Felizmente, passou no INSS, mas é uma casualidade. Passou porque tinha as contribuições. Se uma de nós, ou ela, que já é falecida, ou eu não tivesse feito a contribuição, essa pessoa já teria tido um sério problema para se aposentar. 23 anos, não é? É um tempo perdido. Mas aí fica um alerta, não é, para as pessoas que trabalham em serviços domésticos. Confira as suas contribuições, confira, não é, com o seu empregador se está tudo certinho, não é? Tem que cuidar dessas coisas, porque depois, às vezes, nem é por má fé. Às vezes, a coisa vai acontecendo, vai se deixando na correria, às vezes, até um contabilista não faz o recolhimento correto, às vezes, o próprio empregador acha que está tudo bem e não está. Então, cabe ao empregado cuidar bem, porque é interesse dele, não é, doutora Silésia? Com certeza, e nem sempre o empregador deixa de fazer correto por má fé. Geralmente, ele deixa de fazer correto por descuido também. Mas uma das coisas que tem que ser observada com relação à aposentadoria do doméstico, seja homem ou mulher, é que não basta a assinatura da carteira, tem que ter a contribuição que é feita à parte em carnê. Então, a empregada sempre tem que cuidar para ver se o patrão assinou a carteira e se, além de assinar a carteira, está fazendo o recolhimento nos carnês. E aquelas que são diaristas, que trabalham um dia num lugar, outro dia no outro, elas têm que fazer sua contribuição e guardar os carnês aí também, não é? Porque já aconteceu comigo de as pessoas... isso é um exemplo, né? E para a gente, às vezes, não tem assim, um prejuízo, mas para a própria pessoa, né? Pessoas que não vieram mais trabalhar, abandonaram o emprego, e os carnês ficaram comigo por mais de 10 anos. Né? Então, e a gente não sabe nem mais como localizar a pessoa. Então, as pessoas têm que cuidar do que é seu. Eu guardei realmente por muitos anos. E agora, recentemente, acabei, né, fazendo aquela arrumação de sempre, né, mas é uma judiaria, porque é um carnê, são 12 meses, é um ano de contribuição. Né? Então, as pessoas têm que cuidar do que é seu, dos seus próprios interesses, não é? Isso é um cuidado que tem que ter na hora que sai do emprego, né? Pedir para o empregador que entregue os carnês, porque acontece do empregador ficar com os carnês e depois não achar mais a empregada para entregar. Porque agora, carteira assinada, ok, mas, na época, eram autônomos. A gente recolhia, pagava o salário, recolhia, né, para elas, enfim, e a pessoa, às vezes, vai embora. Né? Vai embora. O que a gente vai fazer, né? E aí fica isso para trás. Mas, enfim, não é? Fica um alerta aí, não é? Doutora, o que mais é importante, então, de requisitos para que as pessoas possam se aposentar com tranquilidade, né? Até para auxiliar o próprio profissional, o advogado que está cuidando dos seus interesses, para que flua de uma forma tranquila, né? Rápido, apesar que ainda espera um tempo até o INSS liberar. Mas, enfim, não é? Isso é uma coisa que eu creio que deva funcionar assim. No momento que tem todos os quesitos e não é acertado logo, depois aquilo acumula, não é? A pessoa recebe igual. Ainda é assim ou não? Tem que estar tudo muito certo, né? O INSS é bastante exigente. Até não deveria ser diferente, eu acho, porque, apesar de ser exigente, ainda ocorrem muitas fraudes. Então, eles são bastante exigentes, às vezes exigem o que não precisa. A gente que trabalha com isso sabe.
acostumada, em quase 30 anos de lida com aposentadorias, saber que o INSS, muitas vezes, tem todos os requisitos, tem todos os documentos, e, assim mesmo, eles indeferem. Imagino quando não tem. Mas uma coisa me chamou a atenção, enquanto a senhora falava ali da diarista, daqueles que trabalham 1, 2 vezes numa residência, depois mais 1 ou 2 vezes em outra, às vezes 3, 4 residências na mesma semana. Eles têm que fazer a contribuição deles. Eles têm que contribuir com o carnê, e, nesse caso, eles podem contribuir com 11% do salário mínimo. Não precisa ser o empregado, o doméstico empregado vai contribuir pelo que está assinado na carteira, né? Salário mínimo, 2 salários mínimos, enfim, quanto ele receber. Mas aquele que não tem um patrão certo, que trabalha em várias casas, ele pode recolher 11% sobre o salário mínimo. O normal seria 16% ou menos? O normal é 20%, mas, para aposentadoria por idade, pode ser 11%. Quando divide, muitas vezes, né, o INSS cobra uma parte do empregador, uma parte do empregado, né? Cobra de todo mundo, vamos falar. Mas, enfim, brincadeiras à parte, né? Realmente fica, às vezes, muito pesado pagar 20% sozinho, né? Então, que bom que 11% é uma possibilidade aí. Bem, doutora, mais algum alerta, mais alguma orientação aí para os nossos telespectadores? É isso aí, né? Guardem os documentos, peçam os carnês antes de saírem do emprego, verifiquem que se a carteira foi assinada e, além disso, está sendo pago os carnês. Os requisitos básicos são esses, e a documentação necessária. E qualquer problema, já sabe, né? Tem que procurar pessoas que saibam lidar com isso, que saibam fazer, porque, naqueles casos onde o INSS resolve que não vai dar, aí teria que ir para a justiça, com certeza. Olha, eu vou dizer que no Brasil, sozinho é bastante difícil, né? Por isso, a gente recomenda que você procure, sim, um advogado especializado em direito previdenciário, para que as coisas possam fluir aí mais rápido e mais tranquilamente. Bem, doutora Silésia, muito obrigada pela sua participação conosco aí, trazendo essas informações, e esperamos reencontrá-la em breve aqui no nosso Viver Bem. Obrigada. Eu é que agradeço, doutora, como sempre. É sempre bom estar aqui.